Capítulo 12. Numa terra onde se anda nu, todos se envergonham de roupas. Mazinho estava impaciente, andando de um lado para o outro, em seu pequeno apartamento, indo de uma janela para outra, olhando a rua lá embaixo, procurando distinguir o vulto de sua esposa, abrindo caminho rapidamente entre o povo. Seu filho, de 10 anos, já se encontrara inclinado sobre suas lições escolares, com os livros espalhados sobre a mesa da sala de jantar. Ocasionalmente erguia a cabeça para reparar na inquietação do pai. "Mamãe chegou já, pai?", dizia, imitando o jeito materno de acalmar o marido. "Espero que tenha passado no mercado e comprado verduras." Mazinho concordou, jogou-se numa cadeira. O caso de Moseives que iria melhorar. Ele estava satisfeito, mas Galina deveria estar em casa. Queria contar-lhe o que, no final de contas, fora bom Moseives que ter ido para casa. O intervalo de tempo dava-lhe uma folga para pensar, para planejar uma estratégia, para conferir com o Politic Room distrital, e tudo isso contribuía para que tivesse uma visão mais clara dos fatos. O menino levantou os olhos novamente com uma expressão alegre. Mamãe chegou. Galina fechou a porta com a ponta do pé, levando a sacola de barbantes cheias de beterraba para a cozinha e largando-a sobre a mesa. Ao lado dela, colocou outros embrulhos menores. Fitou o marido apreensivamente. Depois mudara o senso e, brilhantemente, o olhar dela, ela sorriu para o garoto no aposento anexo. "Quer tomar chá?", perguntou, dirigindo-se automaticamente para a pia. A chaleira estava entre os dedos. Seus braços já estavam readquirindo o tom bronzeado devido ao forte sol primaveril. Mazinho enfiou a mão no bolso, procurando um maço de cigarros. Um pouco de chá agora seria bom." Tragou profundamente a fumaça do cigarro. "Você vai gostar de uma coisa que vou lhe dizer. Estou muito satisfeito com o caso Moseives." Galina depôs a vasilha com água sobre o bico do gás, com uma delicadeza bem calma, esforçando-se para não se alterar. Sentou-se numa cadeira em frente à do marido. As sacolas de beterraba e os pacotes menores eram como uma pequena barreira de permeio entre os dois. Nós já tínhamos decidido não discutir mais o assunto, porque eu estava indeciso sobre como proceder. A questão não é nada simples. Esta fantástica habilidade que ele possui de resistir às nossas técnicas de disciplina, de provocar incidentes os mais estranhos e divulgar seu fanatismo, tem sido fora do comum. Ocorreu-me agora que o que temos a fazer é explorar cada pergunta, cada faceta do caso em seus mínimos detalhes. No fim das contas, foi bom que ele tivesse ido para casa. Sua ausência devolveu-me a segurança de que eu carecia. Preparei um plano de ação. Funcionara perfeitamente. Um plano de ação? Galina dirigiu-se ao fogão, pegou a chaleira com a água fervendo e mecanicamente derramou no pequeno samovar que fora um presente de casamento, quando ambos haviam mudado desde então.
mas empurrou para o lado o volume das compras e depositou ali a xícara que a mulher lhe entregara. Sei que esse problema tem estado ocupando sua mente e está enervando-a. Ele está dependendo de nós. Ele está pendente sobre nossas cabeças há vários meses esse assunto. E sabe como é? Que eu sei que você não dorme bem? É que eu também não tenho. É um milagre eu ainda não ter sido chamado perante as autoridades maiores para dar explicações de todas essas irregularidades. Parece que os truques que esse Rasputin, com carinha de tolo, sabe aprontar não acabam mais. A xícara de Galina continuava escondida por trás dos embrulhos. Um milagre, repetiu ela. Mazin ficou irritado pelo modo desagradável com que ela o fitava e repetia todas as suas palavras. Até onde eu sei, o Partido Comunista não acredita em milagres. Que vocabulário estranho. Olha aqui, estou tentando lembrar-lhe que você tem vivido sob pressão por causa disso. Vim aqui dizer do caso Moseives, que será solucionado dentro em breve. Já tomei medidas decisivas. Hoje de manhã ele retornou a Kiev e foi detido. Creio que você ficará mais tranquila se souber que, juntamente com os agentes de segurança, o processo que foi instaurado, ele foi detido, mas não só detido, ele foi detido legalmente. Olha, não quero saber desse processo, nem de Mozeivski. Já lhe falei várias vezes para não conversar comigo sobre ele. Era difícil tolerar a incrível suscetibilidade feminina, mesmo nos dias atuais. Era bem poucas as que conseguiam o índice de objetividade proposto pelos padrões socialistas, necessário à libertação total. Anteriormente, eu tivera a esperança de que Galina fosse uma dessas pessoas libertas. O problema é que ele está disposto a ir para a prisão. Está tão perdido no labirinto de suas fantasias que para ele tanto faz. Estar aqui, estar ali, qualquer lugar serve. Enquanto que possa continuar com suas práticas antissoviéticas, fazer suas pregações de cristão e realizar seus milagres. Que vitória o Exército Vermelho mandar um pregador assim para um campo de concentração. Fez uma pausa e suspirou profundamente. Mas todo homem possui um limite de resistência. Mozeivski também. E é a esse limite que vamos chegar. Eu já lhe falei para não me contar essas coisas, exclamou Galina, com voz sufocada pela cólera. Já disse que não suporto ouvir isso. Em segundo, rapidamente, ela se colocou de pé, junto à pia, com a xícara na mão. Então, deliberadamente, ergueu o braço e espatifou-a contra a borda do móvel. Depois fez o mesmo com o pires, e ainda com maior violência. Num acesso de fúria, Mazin girou o braço e vibrou-lhe uma bofetada, que a atirou contra a parede. A seguir,
Apanhou a vasilha e saiu do hall, encarando o rosto afogueado da esposa e sua expressão de ódio. Firmemente passou a sala, abriu a porta e saiu batendo-a com força. Numa calma controlada, encaminhou-se para a rua, andando vagarosamente. Galina que se dane. Apesar da temperatura amena, a cela estava bem fria. A janela lá no alto deixava entrever um céu azul brilhante. Fora ele se estendera por sobre o prédio, sobre a cidade de Simferopol e, mais além, formaria uma ampla cúpula sobre os campos e colinas que agora reviviam ao toque do verão e sobre os rios brilhantes. E mais longe ainda, sobre os vinhais perfumados de Moldávia. Ivan estivera fitando o céu durante horas e horas. Por fim, abaixou os olhos e procurou orar. Dominava-o um vago sentimento de impossibilidade e imponderabilidade e desincorporação. Era como se a vida tivesse parado e ele tivesse suspenso na atmosfera, com a sensação de que os eventos que se desenrolaram ao seu redor eram irreais. Seria aquela ideia de morte apenas uma fixação de sua mente? Será que Mazin dissera mesmo que se ele se recusasse a mudar seus pontos de vista, não iria ser nem sentenciado nem desligado do exército? Com toda certeza ele compreendera mal. Às vezes o idioma russo lhe era muito obscuro. Muitas das palavras ele não entendia direito. E afinal, não era a morte que Ivan mais temia, mas sim a possibilidade de vir a negar a Cristo. Suas visões de anjos, a cura de seu corpo, o amor de Deus que tantas vezes inundara seu ser com uma energia vivificante. Ele não sabia ao certo o que faria um homem dentro daquelas celas especiais, as portas fechadas para obrigá-lo a renunciar à fé, blasfemar e aceitar ideias que repudiava inteiramente. Ele temia a sua própria fraqueza. Uma sombra invadiu o compartimento. Era impossível livrar-se dos pensamentos que o atormentavam de mil maneiras. Sua morte não redundaria em nada. Uma nova onda de angústia tomou conta dele e começou a caminhar pelo quarto. Se o último recurso fosse a morte, se ele resistisse até esse ponto, se pelo poder de Deus conseguisse suportar até a morte, então morreria. E estava acabado. A sensação de perda, de irreparável tortura. Antes, o futuro se lhe apresentava com promessas de bondade, de misericórdia em todos os dias de sua vida. Assaltaram-no a imagem de sua família, seu lar, seus amigos, sua terra natal. Começou a pensar na esposa que nunca teria.
um rostinho infantil, como que dançando perante ele na cela. Estou enlouquecendo. Diziam que a religião leva um homem à loucura. Desesperadamente ele fixou o pensamento num trecho das Escrituras. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais os cabelos de minha cabeça os que, sem razão, me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice, e a minha culpa não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. De repente, o rosto do sargento armênio acudiu-lhe à lembrança. Recordou o sorriso com que saudara ao voltar à colheita. Abraçara-o várias vezes, beijara-o na face. Depois dera-lhe um novo abraço, dizendo: meu irmão. Ele cumprira a sua promessa de crer no Senhor. A evocação da pessoa do sargento suavizou-lhe o sofrimento. Ivan sentou-se no catre de metal. Muitos outros haviam crido. Todo o seu ser como que se retraía à aproximação da sua provação. Mas será que Deus não se mostraria fiel? Persevere, disse a si mesmo em voz alta. Segue em frente ao comando de Cristo. O promotor militar reunira as mesmas acusações disparadas que Ivan conhecia de sobra, pois as ouvira inúmeras vezes antes dos oficiais do Politburo de Kiev. De acordo com o artigo 142, ele era acusado de violar o código por ser membro de uma igreja clandestina na Moldávia. Em Kiev também ele assistira a reuniões de grupos não autorizados pelo governo em suas horas de folga. Pelo artigo 190, parágrafo 1º do Código Penal, era acusado ainda de distribuição de literatura difamatória contra o Estado soviético. Adicionava-se a isto uma carta que ele mesmo escreveu de próprio punho aos pais, afirmando estar sofrendo por Cristo. A liberdade de consciência é prerrogativa de todos os cidadãos da URSS, mas você deliberadamente maculou a União Soviética e o Exército Vermelho. O oficial do tribunal apanhara uma papelada e lera algumas linhas. Decreto de Lenin, ponto 5. A observação de ritos religiosos é garantido a todos os cidadãos, desde que ela não provoque a subversão da ordem, não interfira nos direitos de outros cidadãos da República Soviética. Lançou a Ivan um olhar estudado e prosseguiu. Várias vezes, camarada Mozeevski,
Você já se referiu nos direitos dos seus colegas de pelotão e de companhia, e até dos soldados de outros pelotões com os quais entrou em contato. Esta sua constante mania de orar e pregar são intoleráveis aos que o cercam. Inúmeras vezes você já recebeu ordens de parar com essa perseguição aos outros, mas desobedeceu a todas. Sua prática de ritos religiosos em propriedade do Estado é uma violação direta do regulamento que determina completa separação entre igreja e Estado. Não é esse tribunal quem o condena, são suas próprias acusações. Entretanto, mais uma vez, damos uma oportunidade. Esta lhe será concedida para que aceite o julgamento dessa corte e confesse suas atividades antissoviéticas e renuncie publicamente aos seus pontos de vista. Vamos dar-lhe 3 dias para que considere o assunto. Semerol foi enviado de volta a Kiev, a fim de passar ali os 3 dias de espera, e depois seria levado à prisão militar da cidade. Novamente, recomeçaram os interrogatórios com o major Judenko e o capitão Yamark, fazendo a leitura das acusações e informando-lhe aos berros que seria em Kiev que cumpriria sua pena de detenção por 7 anos. Ivan remexera-se impacientemente no banco dos réus. Judenko apresentara outro ultimato para daí a 3 dias. Por que será que o tribunal está indeciso? Parece não querer sentenciá-lo. Ele dissera a todos diversas vezes que estava disposto a ir à prisão. Mazin bocejou. A inquirição levava a efeito por Judenko fora demorada demais. Ele permanecera até o fim. Não voltara mais ao apartamento desde que tivera a discussão com Galina. Por um segundo considerou a hipótese de ir em casa, mas depois decidiu não ir. O caso de Mozeevsky exigia todo o seu empenho e atenção. A estratégia planejada precisava ser realizada com absoluta precisão, evitando os erros incríveis que desde o começo haviam cercado esse caso. Agora que se devotara a ele em tempo integral, conseguira acompanhar todo o seu andamento até aquele instante. Não poderia descansar ainda. Um grande senso de realização, Mazin recordou os passos dados até o momento. Mozeevsky comparecera perante o comissário Dolotov e fora acusado formalmente. Como não confessara a sua culpa, o caso fora recambiado ao Politburo de Kiev, onde ele tivera uma audiência com seus oficiais políticos e fora por eles interrogados novamente. Concederam-lhe um ultimato. Se ele se recusasse a aquecer a Mazin, estava certo de que ele recusaria. Seria enviado ao Politburo distrital em Odessa para novo inquérito, antes de ser transferido para Simferopol. E se proceder ao que Mazin denominava as últimas consequências, não importavam que o interrogatório
e ameaças anteriores não tivessem surtido efeito. Ele deu de ombros, não importava a que altura dos acontecimentos Mosaic se dobraria, mas ele se dobraria. Dentro em breve iniciariam a fase das audiências especiais em Simferopol. Estava se tornando cada vez mais difícil para Ivan lembrar-se da data. Tinha havido tantas idas e vindas entre a prisão e o quartel de Kiev para suas audiências que ele estava perdendo a noção do tempo. Achava-se uma vez mais de pé junto ao banco dos réus, em Simferopol, com o rosto muito pálido, bronzeado da pele que adquirira durante as férias na Moldávia desaparecera, dando lugar à palidez do confinamento. Sentiu-se faminto. Tinha sido maltratado pelos guardas e dormira muito pouco nas 2 últimas semanas. Os oficiais o fitavam impassíveis, aguardando que falasse. Sua voz estava rouca pelo cansaço, mas procurou emitir com clareza o idioma russo, que ainda apresentava alguma dificuldade para ele. Claro que sou inocente dos atos de que me acusam. E novamente rogo para ser ouvido pelo tribunal. O comissário Dolotov acenou afirmativamente com um certo pesar. Na época do meu engajamento fiz o juramento de praxe e tenho me esforçado para não quebrar minhas palavras. Minha promessa de lealdade total e obediência às Forças Armadas da URSS foi-me impossível obedecer a algumas das ordens recebidas por serem injustas e irem de encontro à liberdade de pensamento que nos é garantida pela Constituição. Eu tenho certeza que a garantia que a Constituição nos dá não era essa. Eu desobedeci a tais ordens, não por querer ser desleal ao Exército Vermelho, mas porque elas eram absurdas e, acima de tudo, porque eu tenho um vínculo de ordem superior com Jesus Cristo. Ele me deu certos mandamentos a que não posso desobedecer. Você recebeu ordens especiais de Jesus Cristo? Perguntou Dolotov, revelando um leve interesse. Sim, como qualquer outro cristão, já que todos temos o dever de testemunhar das maravilhas que o Senhor fez por nós. Isso é, de falarmos de sua glória onde estivermos. Camarada comissário, eu nunca importunei os outros com a pregação do Evangelho. Quando recebo que algum deles está interessado, eu lhe falo do amor e cuidado de Deus por mim e por todos os que o amam. Não considero crime dar um pedaço de pão a um faminto. Grande parte dos acontecimentos que se deram comigo e com os outros foi milagre. Há pessoas que dizem que Deus não existe, porém, Ele opera milagres porque ama a todos os homens e deseja que todos se salvem. A única prática religiosa que mantive no quartel foi orar. E qual é a lei que proíbe o cidadão soviético de orar? Os senhores ordenam que eu não fale da minha fé.
Mas o amor de Deus não pode ser reprimido. Existe um verso da Bíblia que diz o seguinte: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei do seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Não peço misericórdia, porque ela vem de Deus. Estou disposto a ir para a prisão de bom grado. Já me disseram que minha pena é de 7 anos, então podem me sentenciar, horas. Será inútil dar-me outro período de 3 dias para reconsiderar? Não posso negar a Deus, pois Ele me deu muitas alegrias. Só posso louvá-lo. Sem dizer palavra, Dolotov fez um brusco aceno de cabeça para o guarda, mas tentou conter a irritação que lhe queimava o estômago. Tinha de se controlar. Tudo estava seguindo o curso planejado, embora a segurança que Moseibes que se comportara fosse de enfurecer qualquer um. Fazendo um sinal ao agente de segurança que tinha estado presente e presenciando tudo, assentando a uma mesinha ao fundo do salão, ele ergueu uma cadeira para junto dele e assentou-se também. Sorria sem convicção, mas procurou mostrar-se sociável. É simplesmente uma questão de tempo, camaradas, comentou. No momento, ele está sendo enviado para a cela de segurança da prisão para permanecer lá o período que for necessário.